Questão 39. A CAF 2016. Terapia genética traz resultados promissores contra fibrose cística. Um teste de terapia gênica permitiu melhorar significativamente a função respiratória dos pacientes que sofrem a fibrose cística. Segundo o estudo publicado em 3 de julho de 2015 na revista médica especializada The Lancet Respiratory Medicine, a nova técnica foi aplicada em 136 pacientes maiores de 12 anos, que sofriam de fibrose cística, e objetiva neutralizar o efeito genético que provoca a doença, ao contrário de tratar os sintomas como ocorre atualmente. Acerca do tema, é correto afirmar, exceto... Olha, falou de terapia gênica, né? Essa terapia genética ou geneterapia é a inserção de genes nas células e tecidos de um indivíduo para o tratamento de uma doença qualquer. Em especial, as doenças hereditárias, claro. A terapia genética visa suplementar com alelos funcionais aqueles que são defeituosos. Embora a tecnologia ainda esteja no estágio inicial, tem sido usado com algum sucesso em terapias de doenças congênitas, como a fibrose cística, inclusive. A fibrose cística, também conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose, é uma doença genética ainda sem cura, mas que, se diagnosticada precocemente e tratada de maneira adequada, o paciente poderá ter uma vida praticamente normal. Então, se a gente olhar para todos esses quesitos aí, eles são verdadeiros, com exceção do quesito D, que é a nossa resposta. Então, se você fizer a leitura desses quesitos, vai inclusive servir até como uma informação a mais, um complemento de informações quanto à terapia genética para vocês. Então, a gente pode ler, você pode ler com calma e vai ver que essas respostas elas são coerentes, ok? Na letra D, o quesito é falso, pois, vamos ler aqui. A fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, apresente como principal característica o acúmulo de secreções mais densas e pegajosas nos pulmões, no trato digestivo e em outras áreas do corpo. Ok, tudo bem. Sendo uma doença genética de herança autossômica recessiva, pais normais, porém portadores do gene, possuem a probabilidade genética de 25% de terem uma filha portadora da doença. Esse item ele é falso. Por quê? Porque os cálculos estão errados aí. Olha, um detalhe faz toda a diferença. Olha, vamos ver aqui. Sendo uma doença genética, cadê? Não está falando. Onde é que eu acho aqui? Onde foi que foi mostrado? Que fala que os pais são heterozigotos. Vamos ler. Como mucoviscidose, apresente como principal característica o acúmulo de secreções mais densas. Sendo uma doença genética de herança autossômica recessiva, pais normais, porém portadores. Então vamos lá para o quadro branco. Tá aqui, eu até coloquei o cálculo, mas se eu tenho pais normais, porém portadores, eu posso dizer, já sei que a característica aí, né, esse problema, a fibrose, ela está representada por um gene recessivo. Então eu posso dizer o seguinte, que esses pais normais, eles são o quê? Possuem o gene dominante, não é? Só que eles não são portadores do gene recessivo que causa a fibrose cística? São. Então, cada um deles tem um gene. Porém, eles são normais, porque ele tem o gene dominante, ok? Muito bem. O que é que ele fala? Possuem a probabilidade genética de 25% de terem uma filha portadora da doença. Indivíduos portadores da doença seriam como? Assim, não seriam? Pois é. Sendo esse gene vindo do pai e esse outro gene vindo da mãe. Mas para eu saber a probabilidade de nascer um indivíduo dessa forma, é necessário que eu faça esse cruzamento. Qual seria o cruzamento? Esse, pesão com pesão, 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 pesão com pezinho, pesão, pezinho, pezinho com pesão, também pesão, pezinho, e pezinho com pezinho, pezinho, pezinho. Tá aqui, não é? Então, a probabilidade de um indivíduo nascer com a fibrose cística nesse cruzamento seria de quanto? Num total de 4 possibilidades. A questão, ela mostra, seria de 25% ou 1/4, né? Aqui seria
1 quarto também equivale a 25%. Tudo bem, até aí está certo. Porém, ele colocou o detalhe de ser filha. Se ele colocasse indivíduo sem colocar o gênero, aí poderia ser realmente 25%. Porém, ele colocou filha. Só que para um indivíduo nascer, ele pode nascer com o sexo masculino ou com o sexo feminino, não é isso? Não é filha? Então, sexo feminino. Qual a probabilidade de em um nascimento nascer um indivíduo do sexo feminino? 1/2, não é isso? 1/2 ou 50%. Então, o que é que eu faço? Nessas condições, quando a questão fala a probabilidade de se ter uma característica e outra característica, o que é que eu faço? Multiplico essas probabilidades. Então, eu pego 1 quarto multiplicado por 1/2. Qual o valor? Seria 1/8, menos que 25%. O resultado seria 12,5%. Ficou claro, pessoal? Muito bem. Dando continuidade à resolução de questões, resposta correta, letra D.